Você já se perguntou o que acontece quando as luzes do estúdio se apagam de vez para alguém que o Brasil inteiro amava? Imagine ter o rosto estampado na capa das principais revistas, ser parado em cada esquina e receber os maiores salários da TV, e de repente decidir que nada disso faz sentido. Neste vídeo eu vou te mostrar 20 nomes que provaram que o sucesso pode ser uma prisão, e que a verdadeira liberdade estava longe das câmeras. E eu já te aviso, o último caso vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre a fama. Vamos começar! Em 2003, o Brasil parou para assistir ao romance de Clara e Rafaela em Mulheres Apaixonadas. Paula Picarelli deu vida a Clara e, da noite para o dia, se tornou um dos rostos mais comentados do país. O sucesso era estrondoso, mas os bastidores escondiam uma pressão que Paula não estava disposta a carregar. Ela decidiu que o brilho da TV aberta não era o seu lugar. Paula trocou os estúdios da Globo pelo ambiente intelectual e livre do teatro e da escrita. Ela lançou livros onde reflete sobre seitas e a busca pelo autoconhecimento, vivendo uma vida longe dos paparazzi e focada na arte pura, aquela que não busca o ibope, mas sim a alma. Para Paula, a liberdade de não ser mais a Clara da novela foi o maior prêmio que ela já ganhou. Agora prepare o seu coração para a nostalgia. Você se lembra do pequeno Otávio, de Da Cor do Pecado? Aquele menino gordinho maltratado pela vilã Bárbara, que roubava todas as cenas ao lado de Lima Duarte? Felipe Laté era um fenômeno. Ele tinha um tempo de comédia e um carisma que garantiam a ele um futuro brilhante como um dos grandes atores da sua geração. Mas o destino de Felipe tomou um rumo completamente diferente. Sabe onde ele está hoje, 20 anos depois? Bem longe das maquiagens de estúdio. Felipe cresceu, se tornou um homem reservado e hoje é um premiado diretor de arte e fotógrafo. Ele trocou a ação da frente das câmeras pelo olhar apurado por trás delas. Ele não quer ser o centro das atenções, ele quer criar a estética da imagem. É impressionante ver como aquela criança que o Brasil inteiro queria colocar no colo se transformou em um artista visual de sucesso no anonimato. Se você viveu os anos 90 e 2000, é impossível não ter tido um pôster do Luigi Baricelli ou não ter acompanhado sua trajetória em Laços de Família. Ele era o ápice do sucesso, o rosto da perfeição na TV. Mas Luigi sentiu um chamado que os roteiros de novela não podiam atender. Ele se mudou com a família para a Flórida, nos Estados Unidos, e abandonou de vez a carreira de ator. Hoje, o homem que fazia o Brasil suspirar é um empresário de sucesso no mercado imobiliário internacional e, mais do que isso, o mentor espiritual Luigi agora faz palestras sobre expansão da consciência e autoconhecimento. Ele trocou o luxo das festas de elenco por uma jornada interna profunda e uma vida estável na América. Ele não é mais o Fred da novela das 8. Ele é um guia para quem busca uma vida com mais propósito. Essa mudança não foi apenas geográfica, mas de estilo de vida. Longe da vigilância constante da mídia brasileira, Luigi hoje desfruta do luxo do anonimato. Sua rotina na Flórida é pautada por hábitos que priorizam o bem-estar e a conexão com a natureza, muitas vezes sendo visto em momentos simples com a família, longe de qualquer ostentação. Ele trocou as longas horas sob a luz artificial dos refletores pelas caminhadas ao ar livre e por uma alimentação consciente. Para quem o via sempre impecável em eventos de gala, hoje encontra um homem que se sente muito mais à vontade de pés descalços, meditando ou compartilhando reflexões sobre como viver com menos excessos e mais verdade. Luigi provou que é possível descer do pedestal da fama para encontrar a paz em uma vida comum, mostrando que o seu maior papel agora não é mais interpretado, mas vivido com total autenticidade. Agora vamos falar de uma das mudanças mais radicais da lista, Carina Bach. Vencedora de reality shows, atriz de novelas de sucesso e uma das mulheres mais fotografadas do Brasil. Carina tinha tudo o que a fama poderia oferecer: dinheiro, beleza e prestígio. Porém, após uma profunda conversão religiosa, ela tomou uma decisão que chocou o meio artístico. Ela abandonou definitivamente a carreira de atriz. Carina afirmou que não se sentia mais confortável interpretando personagens que não condiziam com seus novos valores. Hoje, ela dedica sua vida exclusivamente ao ministério, à religião e à criação de conteúdo voltado para a fé. Ela abriu mão de contratos milionários e de personagens de destaque para viver uma vida simples de devoção. Para Carina, o aplauso do público foi substituído pela paz que ela encontrou em suas crenças. Hoje a rotina de Carina é guiada pelo silêncio das orações e pela simplicidade do ambiente doméstico, bem longe do agito das festas de elenco. Ela trocou o figurino de personagens polêmicos por roupas discretas e por um dia a dia focado no estudo bíblico e na criação do filho.
Para ela, o verdadeiro luxo não está mais nas joias ou na aprovação da crítica, mas na liberdade de viver uma vida comum, onde cada ação é pautada pelo que ela considera sagrado. É a prova de que a paz de espírito, para muitos, vale muito mais do que qualquer conta bancária recheada pela fama. Antes de continuar, tenho um recado para você. Se você já pensou em transformar sua cozinha em um negócio lucrativo, existe um método simples que ensina como preparar e vender marmitas saudáveis que tem muita procura hoje em dia. É um passo a passo pensado para quem quer começar mesmo com pouco dinheiro e transformar a cozinha em uma fonte de renda. E tem uma boa notícia: o curso está com um desconto exclusivo para quem acompanha o canal Falando Nisso. O link para conhecer está aqui na descrição. Agora bora pro vídeo. Recentemente, um vídeo tomou conta das redes sociais e deixou muita gente de queixo caído. Nas imagens, um homem bonito, sorridente e extremamente carismático vendia cerveja gelada para os foliões no Rio de Janeiro. Era Daniel Hertal, o eterno galã de Malhação e de tantas outras novelas da Globo e da Record. Daniel não estava ali gravando uma cena. Ele estava empreendendo. Ele criou o Ilha da Sede e decidiu que se as portas da TV estavam fechadas, as ruas estavam abertas. Ele trocou o ar-condicionado dos camarins pelo sol escaldante de Copacabana. A forma como ele lida com isso é inspiradora, sem vergonha, com um sorriso no rosto e orgulho de ser um trabalhador autônomo. Ele provou que o brilho de um homem não depende de um refletor de estúdio, mas da sua disposição de ir à luta. Mas se falamos em comércio de rua, precisamos revisitar a história de um dos maiores símbolos sexuais dos anos 70 e 80. Mário Gomes protagonizou dezenas de novelas e foi o rosto principal da dramaturgia brasileira por décadas. Ver Mário hoje, em sua carrocinha de lanches na orla da praia, é um choque visual para quem o viu em Guerra dos Sexos. Ele não se deixou abater pelo esquecimento da indústria. Mário hoje vive uma vida simples, acorda cedo, prepara seus lanches e atende turistas e moradores locais. Ele trocou o status de intocável pela liberdade de ser o seu próprio patrão. Para ele, o carrinho de lanches não é um retrocesso, é a prova de que ele é um sobrevivente em uma carreira que descarta talentos com a mesma velocidade com que os cria. Você certamente se lembra do rosto marcante de Irã Malfitano, o protagonista de Malhação que conquistou o Brasil. Mas em 2019, uma notícia surpreendeu o público. Irã estava trabalhando como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. Entre um projeto artístico e outro, as contas não esperam, e Irã deu uma aula de humildade. Muitos passageiros entravam no carro e não acreditavam que o motorista era o mesmo ator que assistiam na TV. Irã não se escondeu. Ele conversava, tirava fotos e mostrava que o trabalho honesto, seja ele qual for, é o que define o caráter de uma pessoa. Ele trocou a fama momentânea pela responsabilidade de manter sua família, lembrando a todos que por trás de cada personagem famoso, existe um homem comum que precisa pagar os boletos no final do mês. Agora, vamos falar de quem trocou o figurino pela faixa preta. Cláudio Irish foi o dado de Malhação e o inesquecível protagonista de Uga Uga. O sucesso dele era tão grande que ele mal conseguia andar nas ruas. Mas o tempo passou e Cláudio descobriu que sua verdadeira paixão não estava nos roteiros, mas nas artes marciais. Hoje Cláudio vive uma vida muito mais simples e regrada como instrutor de jiu-jitsu. Ele trocou as luzes da ribalta pelo suor do tatame. Ele ensina disciplina, foco e superação para seus alunos. A fama, para ele, virou uma lembrança carinhosa, mas a sua realidade hoje é o esporte. Ele é o exemplo perfeito de que você pode mudar de carreira aos 40 ou 50 anos e encontrar um prazer que a fama nunca te deu. Agora vamos falar do galã de olhos claros que parou o Brasil em Mulheres Apaixonadas. Éric Marmo tinha uma carreira sólida e promissora, mas decidiu recomeçar do zero nos Estados Unidos. Longe do glamour das novelas das 9, Éric vive uma rotina de imigrante com sua família na Califórnia. Ele já relatou que trabalhou com entregas e como modelo local para marcas menores, algo muito distante das grandes campanhas que fazia no Brasil. Ele trocou o status de celebridade classe A pela qualidade de vida e pela segurança de criar os filhos no exterior. Éric mostra que às vezes a vida simples em um lugar onde ninguém te conhece é o maior luxo que alguém pode conquistar. Quem aí não se emocionou com os olhos azuis e o talento precoce de Pedro Malta em Coração de Estudante ou em A Prova de Amor? Ele era o queridinho das produções, emendando um trabalho no outro e sendo apontado como o novo grande galã da televisão brasileira. Mas conforme Pedro crescia, o brilho da fama parecia perder o sentido. Em uma decisão que muitos consideraram arriscada, ele se afastou do eixo Rio-São Paulo e voltou para suas raízes em Recife. Hoje Pedro Malta é redator publicitário.
Ele usa seu talento com as palavras para criar campanhas, não mais personagens. Ele vive uma vida pacata, casou-se, teve filho e compartilha reflexões literárias nas redes sociais. Ele provou que você pode ter sido o rosto mais famoso do país e ainda assim encontrar a felicidade na simplicidade de um escritório de criação. Como esquecer da pequena Sandrinha de Por Amor? Cecília Daci era a criança mais amada do Brasil nos anos 90. Ela cresceu diante das câmeras, emendando papéis de destaque e mostrando um talento que parecia destinado a décadas de protagonismo. Mas conforme a vida adulta chegava, Cecília percebeu que a atuação era um desejo dos outros, não o dela. Em uma das transições mais admiráveis da nossa lista, ela abandonou a TV no auge para mergulhar na faculdade de psicologia. Hoje Cecília é uma psicóloga clínica respeitadíssima. Ela usa sua experiência com a exposição precoce para ajudar outras pessoas a lidarem com suas emoções. Ela trocou o script pelas sessões de terapia, e se você olhar para o sorriso dela hoje, percebe que ela não sente um pingo de saudade das luzes da Globo. E o que dizer do Davi Lucas? Você ouviu brilhar em Alma Gêmea, Tititi Malhação. Ele era o rosto do jovem carismático, com um futuro garantido no horário nobre. Mas Davi sentia que o ambiente da fama sufocava sua verdadeira essência. Em um movimento corajoso, ele não só parou de atuar, como passou a usar suas redes sociais para desmistificar o glamour da TV. Assim como Cecília, ele se formou em psicologia e hoje atua como mentor de carreira, ajudando pessoas a saírem de profissões que as fazem infelizes. Ele trocou os figurinos por uma vida simples, focada em estudos e na saúde mental. Para Davi, a fama foi um degrau, mas a liberdade foi o destino final. Quem viveu os anos 90 lembra da Debbie ao lado de Renato Aragão na Turma do Didi, aquela menina loirinha que encantava a todos com sua espontaneidade. Debbie tinha as portas abertas em qualquer emissora, mas o coração dela batia em um ritmo diferente. O sonho dela nunca foi a fama, mas sim cuidar de quem não pode falar. Hoje Debbie Lagranha é médica veterinária e empresária no ramo pet. Ela trocou os estúdios por clínicas e fazendas. Sua vida hoje é cercada de animais, botas e natureza. Ela é o exemplo vivo de que você pode ser uma estrela mirim e se tornar uma profissional brilhante em uma área completamente diferente, encontrando luxo na satisfação de salvar vidas animais. Agora, imagine trocar uma mansão e um contrato fixo por alguns metros quadrados dentro de um barco. Foi exatamente isso que Max Vercondini fez. Um dos galãs mais requisitados da sua geração, Max decidiu que o mundo era grande demais para ele ficar preso em um estúdio de gravação. Ele vendeu quase tudo o que tinha e passou a morar em um veleiro. Hoje ele é um expedicionário que viaja pelos oceanos, escreve livros e produz documentários sobre suas aventuras. Max trocou a fama efêmera pela imensidão do mar. Ele vive com o essencial, provando que o verdadeiro luxo não é o que você acumula, mas os lugares que você conhece e as histórias que você tem para contar. Sua rotina hoje é ditada pelas marés e pelo vento, onde o espaço reduzido da cabine de um barco guarda apenas o que é estritamente necessário para sobreviver e navegar. Ele trocou o conforto das mansões pela tarefa de consertar as próprias velas e pescar o próprio alimento, encontrando uma riqueza que não pode ser depositada em bancos. Se você fechasse os olhos e tentasse desenhar o rosto do sucesso nos anos 90, o rosto de Vitor Fasano certamente viria à sua mente. Com quase 2 metros de altura e uma presença que preenchia a tela, ele foi o muso absoluto da autora Glória Pérez. Como esquecer o impacto dele em De Corpo e Alma ou a elegância inquestionável em O Clone? Vitor era o símbolo do homem urbano, bem-sucedido e desejado. Mas, enquanto o Brasil o via em coberturas luxuosas na ficção, o coração dele já batia em um ritmo muito mais selvagem. A transição de Vitor Fasano não foi um acidente de percurso, foi uma libertação planejada. Ele percebeu cedo que o brilho artificial dos estúdios do Projac não chegava nem perto da luz do sol filtrada pelas copas das árvores. Muitos colegas de elenco se perguntavam por que ele parecia tão distante das festas badaladas da época. A resposta estava no seu tempo livre, que ele já dedicava a estudar a fauna e a flora brasileira. Hoje, aos 67 anos, a imagem de Vitor Fasano é radicalmente diferente daquele galã de terno e gravata. Ele trocou as roupas de grife por botas de trilha, chapéu e camisas de expedição. Vitor é um dos fundadores da Iron Ambiental, uma fundação que não trabalha apenas com teoria, mas com a mão na massa. Ele dedica seus dias, e boa parte do seu patrimônio, à criação e reintrodução de espécies em extinção na natureza, como araras e grandes felinos. Ele vive uma vida simples, focada na sustentabilidade,
e se tornou uma das vozes mais respeitadas do ativismo ambiental no Brasil. Quem não se lembra do eterno professor Pascoaletti de Malhação ou do icônico Gaspar de Top Model? Nuno Leal Maia foi um dos pilares da teledramaturgia brasileira. Com um carisma único, ele parecia ser aquele tipo de ator que trabalharia até os 100 anos. Mas Nuno preferiu o pé na areia e a brisa do mar. Hoje ele vive uma vida extremamente simples e pacata em Santos, no litoral paulista. Ele recusa sistematicamente convites para voltar à rotina exaustiva das gravações. Nuno trocou o luxo do Rio de Janeiro pela tranquilidade de caminhar no calçadão sem pressa. Ele cuida da mãe idosa, vive com sua esposa e demonstra que a sabedoria dos seus personagens de mestre se aplicou à sua própria vida. Saber a hora de parar e simplesmente aproveitar o tempo que resta. Ele prefere a liberdade de usar seus chinelos e camisas de botão simples, longe de qualquer exigência estética ou da vaidade que a televisão impõe. Para Nuno, o verdadeiro prestígio hoje não é ser aplaudido por milhões, mas sim o luxo de ser dono do próprio tempo e levar uma vida onde a única pressa é a de ver o pôr do sol na beira da praia. Se você viveu o auge da vagabanda em 2004, você sabe o que foi o fenômeno Guilherme Berenguer. Ele era o rosto mais conhecido dos jovens brasileiros, um astro da música na ficção que arrastava multidões na vida real. Muitos apostavam que ele seria o próximo grande galã das 9 por décadas. Mas Guilherme seguiu um caminho diferente. Ele se mudou para os Estados Unidos e decidiu que a vida anônima e familiar era sua prioridade. Hoje ele vive uma rotina totalmente longe dos holofotes brasileiros, focado na produção de vídeo nos bastidores e principalmente em ser pai e marido. Ele trocou os autógrafos e a gritaria das fãs pela liberdade de ir ao supermercado sem ser reconhecido. Para o eterno Gustavo, o sucesso foi uma fase, mas a paz é o seu estado atual. Em 92, o Brasil acompanhava o sucesso de Pedra sobre Pedra, e Daniela Faria brilhava na tela. Ela tinha uma presença marcante e uma carreira que estava apenas começando a decolar. Mas em busca de novos ares e uma vida com menos exposição, ela tomou uma decisão radical: mudar de país. Daniela se mudou para Portugal, onde até chegou a participar de alguns projetos, mas hoje vive uma rotina totalmente fora dos holofotes brasileiros. Ela trocou a pressão estética e a busca incessante por papéis no Brasil por uma vida estável e discreta em solo europeu. Ela é a prova de que às vezes é preciso atravessar o oceano para encontrar a rotina simples que a fama aqui no Brasil não permitia. Em 1991, o Brasil parou quando Lídia Brondi, no auge absoluto após interpretar personagens inesquecíveis como a Solange de Vale Tudo, decidiu que nunca mais pisaria em um estúdio. Diferente de outros atores que fazem pausas, Lídia foi definitiva. Ela nunca mais aceitou uma entrevista, nunca mais apareceu em programas de auditório e nunca mais cedeu ao clamor dos diretores. Hoje ela é uma psicóloga respeitada em São Paulo. Ela trocou a adulação de milhões pelo acolhimento individual de seus pacientes. Lídia Brondi é o exemplo máximo de que é possível, sim, dizer adeus à glória e ao luxo em nome da saúde mental e da vocação real. Ela não é apenas uma ex-atriz. Ela é um símbolo de coragem para quem busca a própria verdade longe das expectativas dos outros. E para fechar nossa lista, o nome que todos vocês estavam esperando. A mulher que é considerada o santo graal das sumidas. Ana Paula Arósio não era apenas uma atriz, ela era a atriz. Disputada por todas as marcas, protagonista absoluta de todas as tramas, ela tinha o mundo nas mãos quando decidiu simplesmente sumir. Recusando ofertas milionárias de retorno e ignorando as tentativas da mídia de encontrá-la, Ana Paula hoje vive isolada em uma zona rural na Inglaterra. Ela trocou o glamour do Projac pela lida no campo, pela criação de cavalos e pelo anonimato total. Ver Ana Paula Arósio hoje é raro, e cada foto vazada vira notícia nacional. Mas ela não se importa. Ela trocou o luxo da fama pela maior riqueza que um ser humano pode ter, o poder de dizer não para o mundo e sim para si mesma. Longe da maquiagem pesada e dos figurinos de época. Ela hoje prefere o toque da terra nas mãos e a rotina rústica de quem cuida pessoalmente de seus animais e de suas plantações. Ela trocou o barulho das grandes metrópoles pelo silêncio reconfortante do campo britânico, onde vive uma liberdade que nenhuma conta bancária recheada poderia comprar. Para Ana Paula, o brilho que importa agora não vem dos refletores, mas da paz de ser apenas uma moradora anônima em uma vila onde ninguém a trata como uma estrela. Assistir a essas 20 histórias nos faz perceber que o topo da montanha nem sempre tem a melhor vista. Para essas pessoas, a verdadeira felicidade estava na descida, na simplicidade e na coragem de serem apenas elas mesmas, sem personagens.
Qual dessas histórias mais te tocou hoje? Você teria a coragem de abandonar um salário de estrela da TV para viver uma vida simples no interior ou em outro país? Escreva aqui nos comentários o nome do ator ou atriz que você mais sente saudade. Eu vou ler cada um deles. E se você gosta desse tipo de conteúdo que resgata a memória da nossa TV, não esquece de se inscrever no canal Falando Nisso. A gente se encontra no próximo vídeo com mais curiosidades e muita nostalgia. Até lá!